Vamos conhecer a nossa patrocinadora da aula de hoje. A Gi Grandene também patrocinou o Product Aniver, então quem esteve presencialmente pôde ouvir um pouquinho mais sobre a explicação dela a respeito da linha de trabalho que ela segue. E eu concordo muito com tudo que a Gi diz cada vez que ela abre a boca para falar. Ela tem uma linha de trabalho muito focada na prevenção da mulher, na proteção da mulher em todos os cenários. E tem um cenário que a gente não costuma pensar, mas que a gente deveria pensar muito, que é a sucessão da nossa empresa. Eu sei que às vezes parece que é algo tão distante, mas na verdade não é. Tem empresas que têm um quadro de sócios, como a minha empresa, por exemplo. Tem empresas que não têm sócios, que têm apenas o dono e não tem outras pessoas ali tomando decisões e respondendo, juridicamente também pela empresa. De um jeito ou de outro, nós precisamos pensar no futuro. E pensar no futuro significa olhar para todas as hipóteses e buscar orientação sobre qual o melhor caminho a seguir. Por quê? Porque às vezes a gente esquece que o filho ou aquele melhor funcionário não tem obrigação de levar o negócio adiante gerencialmente. Às vezes o cara até vai ter um cargo operacional, vai ser quem vai levar a cultura da empresa para frente, mas não é a pessoa que vai assinar o cheque, digamos assim. Então, a Gi trabalha tanto com a questão jurídica da sucessão, quanto com a questão gerencial da sucessão. De planejar como vai ser feito isso, de avaliar as hipóteses, de orientar essa empresária sobre o que ela vai fazer daqui para frente. A gente até brinca lá em casa que filho de empreendedor, tem algumas famílias que a criança meio que já nasce empreendedora e tem famílias que não, que a criança não quer viver aquela realidade. E depois se torna um adulto que tem uma visão de mundo totalmente diferente. Não pode carregar o peso das escolhas e da falta de planejamento dos pais. Então a gente precisa olhar para isso. E eu gosto muito também quando a Gi fala que direito de família é isso também. Direito de família não é só divórcio, não é só guarda, não é só pensão. São infinitas situações, infinitos contextos que precisam da segurança jurídica, que precisam de orientação. A Gi atende presencialmente, atende virtualmente, ela tem uma sede física maravilhosa ali em Viamão, num prédio sensacional, e ela também atende presencialmente aqui em Porto Alegre, bem combinadinho, e virtual para todo o Brasil. Ela tem casos em vários outros estados também, então é aquilo que eu falo para vocês, de que quando a gente tem um profissional experiente, a gente ganha toda aquela visão de mundo, toda aquela experiência, todas aquelas vivências que essa profissional teve ao longo de décadas de carreira em N lugares, com N situações, em prol dos nossos desafios aqui, da solução dos nossos problemas. Então, eu recomendo muito o trabalho da Gi. Ela tem um carinho ainda mais especial para atender as produtivas e ela segue se desenvolvendo cada vez mais, justamente para entender a complexidade que é cada vez maior, cada vez mais profunda das necessidades da mulher do século XXI, que tem cada vez mais projetos profissionais, que tem cada vez mais pessoas envolvidas na sua vida e que precisa, sim, de orientação para tomar as melhores decisões. A gente não pode pensar na nossa empresa só enquanto a gente quer trabalhar. A gente tem que pensar na nossa empresa quando a gente não quiser mais trabalhar também. A gente aqui na comunidade consegue orientar vocês dentro de questões de rede de produtos e a Gi consegue dar todo o suporte, toda a orientação e executar isso com vocês dentro da questão jurídica e da questão gerencial de planejamento sucessório de verdade. Não só daquela forma que a gente já sabe, de olhar para impostos, de olhar para taxas e etc., mas para entender que se uma empresa presta uma função social, a partir do momento que aquele fundador, que aquele sócio não está mais na operação, ou não deve mais estar na operação, ou não quer mais estar na operação, ou na cadeira em que estiver sentado, alguém precisa ocupar esse lugar. E isso é feito com muito mais estratégia, com muito mais coerência e preservando o lugar da empresa no mercado quando tem orientação jurídica. Então falem com a Gi, chamem ela no WhatsApp, sigam ela no Instagram, acompanhem os conteúdos que ela traz. A Gi traz uma abordagem muito, assim,
muito objetiva quanto às coisas. Isso é muito legal pra gente entender que sim, existem nuances, mas existe o certo, existe o errado, existe o que funciona e existe o que não funciona. E a Gi traz muito isso pra gente. Então, super recomendo. É uma produtiva que eu tenho muito orgulho de ter com a gente aqui na comunidade. Eu gosto muito dessa frase e tem tudo a ver com o trabalho da Gi. Nada é mais nosso do que as consequências das nossas ações. Então, se nós estamos fazendo a empresa crescer, mas pensando só em colocar mais dinheiro para dentro e não pensando em como essa empresa vai se sustentar daqui a 10, 20, 30 anos, nós vamos arcar com as consequências disso e talvez nem sejamos nós, mas sim os nossos filhos, os nossos sócios, as nossas equipes. Então, é muito importante que a gente comece a projetar esse crescimento e projetar essa sucessão de uma forma mais estratégica, para que não haja aquilo que a gente chama de transferência de foco, que é quando um problema de um programa transfere para o outro. Então, um problema da minha empresa daqui a pouco está sendo transferido para minha família, e aí um problema que eu não teria, agora eu passo a ter. Então, olhem para isso. Planejem o futuro de vocês e o futuro das empresas. Entendam aonde vocês querem que as empresas de vocês cheguem e quem são as pessoas que vão levá-las a esse lugar. Especialmente depois que não for mais vocês, porque em algum momento não seremos mais nós. E isso é ótimo. Isso significa que a empresa faz parte do nosso legado, que ela ficou para além da nossa existência aqui. Então, pensem sobre isso e não achem que isso é assunto para lá da frente. Não é. Porque quanto antes eu sei aonde eu quero chegar, antes eu começo a agir de acordo com isso. A gente tem uma aula sobre como criar produtos novos em que eu já começo perguntando, mas o que tu projeta para tua empresa lá no futuro? Porque se eu projeto uma empresa com determinado formato, os meus produtos precisam tornar esse formato viável. Se eu quero uma empresa com mais autonomia operacional, eu não posso criar coisas muito dependentes de mim e assim por diante. Então é importante a gente ter essa visão. E a Gi trabalha com a segurança jurídica para a mulher. Então, isso dentro da empresa, isso dentro do casamento, isso em tudo. A gente precisa entender quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres e qual é o melhor caminho para que o nosso legado vire legado, vire transformação, vire memórias positivas e soluções geradas, e não problemas, estresse e conflito. Falem com a Gi, aqui tem o QR Code para o WhatsApp dela e também para o Instagram. Quando forem postar que estão estudando com a aula de hoje, marquem a Gi também para que o trabalho dela chegue a mais lugares. E, como eu sempre digo, patrocinadores são pessoas que assinam embaixo do que a gente está fazendo. A Gi é uma grande parceira, uma produtiva que eu tenho muito orgulho de ter com a gente, que também traz novas pessoas relevantes aqui para nossa comunidade. Então vamos também levar pessoas relevantes para a empresa dela, porque assim a gente cresce junto. E quanto mais pessoas relevantes nós temos no nosso círculo, mais sustentável fica o nosso crescimento, mais nós colaboramos, mais leve fica o nosso progresso. E é claro que além disso também nós conseguimos progredir com mais informações, com mais experiência e assim por diante. Tá certo?